Então, gente, eu tava lá em casa procurando alguma coisa pra assistir Netflix e eu me deparei com um filme chamado Já Não Me Sinto Mais em Casa Nesse Mundo. E esse filme me fez lembrar como existe gente irritante na Terra, sério. Tipo, eu não sei como é com vocês, mas eu mesma passo por situações muito irritantes o dia inteiro. Às vezes dá vontade de sei lá, de virar outra pessoa e mandar os tomar no É isso mesmo, assim como a Sonic tem um lado alguns personagens da cultura pop não aguentaram a pressão e tiveram que ter alguém mais corajoso e, sei lá, interessante. Por isso se liguem e faça o que eu mando. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, porque hoje eu vou falar sobre o lado sombrio de alguns personagens da cultura pop. E não importa qual situação o personagem esteja, se ele for muito bonzinho, vai ter um momento em que ele vai se encher e perder a cabeça. Isso acontece tanto nos animes que é até difícil enumerar aqui. Para os mais saudosistas, quem não lembra do lado yokai de Yusuke Urameshi? Tá bom, agora é minha vez, cala a boca aí. Durante o torneio Makai, que é o mundo das sombras, o detetive espiritual e mocinho do anime Yu Hakusho foi possuído por um demônio antigo, ancestral, chamado Raizen, e que fez ele ficar até um pouco mais brutal e até trocou assim o corte de cabelos e fez um monte de tatuagem. Eu gostei. E não é só em Star Wars que nós temos o lado sombrio da força. Seiya, aquele viadinho, também já foi dominado pelo Cosmo das Trevas. E nesse arco ele se autodenomina Koga de Pegasus e tem um poder imensurável. Seiya, aquele viadinho, perde o controle e quebra e arrebenta todo mundo. Tem personagem por aí que se altera tanto que vira até outra pessoa. Quem é fã de Dragon Ball vai lembrar de Ozaru, o macaco gigantesco que o Goku virava sempre que olhava pra lua. Depois foi esclarecido que essa era uma das características do Saiyajin, mas Kakaroto nunca soube dominar muito bem essa técnica e saía destruindo tudo que via pela frente. E agora, saindo dos animes e indo para os games, qualquer um sabe que você pode ser o lutador mais admirado de todos os tempos. Você pode ser aquele que representa, sei lá, tudo sobre o karatê, e mesmo assim você não está ileso de ser possuído pelo lado sombrio. Foi um choque para muitos fãs de Street Fighter saberem que existe um Evil Ryu. Isso só acontece quando ele é possuído pelo Satsui Hado, sei lá, dane-se. E faz com que ele fique até mais mal do que o Akuma. E eu adoro jogar com ele. Já em Tekken, essa mudança de comportamento parece ser algo genético, algo como uma herança hereditária. E na história do game, a família Mishima tem um gene demoníaco que faz seus portadores se transformarem em seres horrendos. Por exemplo, Kazuya, ele vira um monstro com asas que solta raio pelos olhos. Já o seu filho, que também é portador desse gene, ele tem uma forma demônio mais humana, mais ainda do que o seu pai ou seu avô Heihachi. Nos quadrinhos, então, daria pra fazer um especial de 5 horas só sobre esse assunto, porque o que mais tem na Marvel, DC, Image Comics e na Dark Horse são personagens que mudaram para o lado B. Na Marvel tem um herói tão sombrio que às vezes a gente até pensa se ele realmente é um mocinho. É o caso do Demolidor, o Homem Sem Medo, também mais conhecido como Meu Namorado. O Matt Murdock, ele sempre foi um herói sombrio, mas depois de uma viagem ao Japão, que ele assumiu o controle do tentáculo, ele voltou para Nova York e decidiu usar a organização para o bem. Porém, ele estava meio diferente. Lá em Hell's Kitchen, ele construiu uma fortaleza chamada Terra das Sombras, que também era uma prisão. E ele acabou se tornando mais perigoso e inclusive chegou a matar brutalmente o vilão mercenário. Eu gostei. Tá, peraí que agora eu que falo do meu namorado. Então relaxem, porque no final de tudo, os amigos do meu namorado descobriram que ele estava possuído pelo demônio do tentáculo. E o Punho de Ferro foi lá, fez uma sessão de descarrego nele, que liberou o Demolidor da influência desse demônio. Poxa, mas sempre tem um demônio, um parasita ou alguma coisa controlando a mente deles e depois tudo volta ao normal? Não. Inclusive, o maior ícone de todos os tempos já foi também pro lado sombrio da força e nunca mais retornou. Em Injustiça, Deuses Entre Nós, a Lois Lane morre grávida nos braços do Homem de Aço. E a cidade dele, Metrópolis, é simplesmente engolida pela bomba nuclear. E tudo por culpa de quem? Do Coringa. Desgraçado. Com a destruição da sua família e da sua cidade, o Super-Homem é levado à loucura total, que faz ele assassinar o palhaço do crime e decidir que o mundo precisa de uma nova ordem mundial. Tá certo ele. E ele se transforma num ditador, fazendo com que vários heróis fiquem contra o Homem de Aço
Isso acontece até hoje, nos quadrinhos e no game Injustice. Claro que eu não poderia deixar de falar de dois personagens que chocaram o mundo com suas trocas de personalidades, gerando os plot twists mais emblemáticos da história do cinema. Vivido por Brad Pitt, Tyler Durden roubou a cena do filme Clube da Luta em 1999. O filme, dirigido por David Fincher, baseado no romance homônimo de Chuck Palahniuk, fez a cabeça de muita gente explodir nos cinemas, quando foi revelado que, na verdade, Tyler é uma segunda personalidade do personagem vivido por Edward Norton. Adoro quando ele coloca os frames nos rolos do filme. Com certeza, um dos casos mais famosos de vira-casaca é o do maior vilão de todos os tempos, o grande capacetão preto Darth Vader. Apresentado pela primeira vez lá em 1977, no filme Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança, ele já foi representado como um personagem maligno. Mas foi necessário anos e 6 filmes para entendermos a complexidade e profundidade do personagem Anakin Skywalker. Muita coisa aconteceu para que esse personagem passasse de herói para vilão e de vilão para herói de novo. Sei lá, infância perturbada, morte das pessoas da sua família, morte dos seus filhos, amor proibido, a pressão de ser escolhido e também a sua busca para entender o poder da força. E até hoje é considerado por alguns psicólogos um bom exemplo de como o ser humano lida com o poder e de como isso pode corrompê-lo. E a minha despedida de hoje é lembrando o personagem Butters, de South Park, que é uma prova viva de que nem sempre o seu lado sombrio é o seu lado mais perverso. Cansado de ser o saco de pancada dos seus amigos e dos seus pais, ele se torna o professor Caos. Mas como não deixaria de ser, até o seu lado maligno é burro. Porque as maldades dele é o quê? É ligar a torneira para inundar o mundo e trocar os pedidos dos clientes. É um desperdício de maldade. Fofo, vai. Não importa qual lado seu esteja te dominando agora, o importante é você não esquecer de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Ei, por que eu não ganhei batata frita?